Mateus capítulo 11. Todo mundo deve ter lido, né? Aqui fala do episódio onde João Batista foi preso, lá no capítulo 4 de Mateus, se os irmãos voltarem um pouquinho. Capítulo 4 de Mateus, versículo 12. Versículo 12 fala: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. João Batista, os irmãos sabem, foi aquele arauto que veio antes do Senhor, preparando o caminho para o Senhor, né? Proclamando o evangelho do reino, levando o povo ao arrependimento, né? E esse João Batista, ele foi preso, como lemos aqui no capítulo 4. E Jesus, sabendo que ele foi preso, né, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, né? E o Senhor tinha a mesma pregação de João Batista, aqui no versículo 17. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista foi preso e o Senhor Jesus começou a pregar, proclamar a mesma mensagem que João Batista tinha iniciado, né? Verdade. E Jesus começa o seu ministério, avança com o seu ministério, começa a fazer milagres, começa a mostrar que ele era o Messias prometido, através das curas, expulsão de demônios, ressuscitar mortos. E o Senhor vem fazendo a sua obra. Enquanto isso, João Batista estava preso no cárcere. Aquele que proclamou, quando viu o Senhor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que batizou o próprio Senhor. E viu ali descer sobre ele a unção do Espírito como uma pomba. Aquela voz que falava do céu: esse é meu filho, em quem tenho todo prazer. Esse João Batista, em virtude do seu ministério, vamos falar um pouquinho do ministério de João Batista, né? Ele agora estava no cárcere, preso. E acontece algo inusitado, irmãos. Esse homem usado pelo Senhor, estando preso, ele manda 2 discípulos, voltando aqui para o capítulo 11 de Mateus, né? Ele envia 2 discípulos para perguntar para Jesus. E a pergunta que ele faz? Versículo 3 do capítulo 11. É tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Né? Então vemos essa pergunta que João Batista faz, mostrando uma certa dúvida. Certo? Só faz pergunta quem tem dúvida, né? É. Mas muitos podem perguntar: mas João Batista, logo João Batista, né? Duvidando se Jesus era aquele que foi enviado, ou se ele tinha que esperar outro. Eu já tinha visto o Espírito pousar nele tudo. Como é que pode, né? É. Como é que pode isso? É. João Batista era homem, como qualquer homem. Todos os homens têm as suas fraquezas. Moisés teve as suas fraquezas. Inclusive Elias, foi pelo espírito de Elias, né? O mesmo espírito de Elias que veio João Batista. Elias também teve suas fraquezas, né? Depois de lutar lá com os profetas de Baal, derrotar todos os profetas, o que aconteceu com Elias? Foi lá pro Monte Horebe lá e quis morrer, né? Quis morrer. Quando ela levanta assim, pensa que ela quer perguntar alguma coisa. Ele quis morrer, entendeu? Achou que estivesse sozinho, não tivesse ninguém. E João Batista também era um homem propenso a aflição também, né? Sim. Mas por que essa dúvida foi gerada no coração de João Batista? Aí vem a pergunta, né? Como é que pode? Ele batizou o próprio Senhor. Foi profetizado. O nascimento dele foi um milagre, né? Era primo de Jesus. Sabia quem Jesus era. Mas agora ele indaga os seus discípulos, manda perguntar: é o Senhor mesmo? Tem que esperar outro? Por que essa dúvida, irmãos?
Na verdade, todos os judeus, a maioria, não vou dizer 100%, mas a maioria dos judeus, ouvindo Jesus falar, vendo o que ele fazia, os milagres que ele fazia, queriam acreditar, mas parece que faltava algo, faltava alguma coisa. E é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Nós que vivemos no tempo de hoje, nós temos que ter cuidado. Porque aquele povo não teve cuidado com o quê? O que o povo não teve cuidado? Com as profecias. As profecias foram dadas no Antigo Testamento apontando para algo que aconteceria, algo futuro. E se nós não vemos com cuidado as profecias, se nós não interpretamos com cuidado as profecias, nós podemos nos enganar. E foi justamente o que aconteceu com aquele povo naquela época. Porque eles lendo a profecia no Antigo Testamento, o que eles criam? E aí eu posso incluir também João Batista. Eles criam que quando o Messias viesse, ele seria um rei que iria implantar o reino em Israel e iria tirar Israel da escravidão que ele estava vivendo. Tipo Davi. Um rei como Davi, que ia lutar batalhas, ia livrar dos ímpios, né, que dominavam sobre Jerusalém. Dos inimigos. Então a maioria do povo cria que o Messias ia vir dessa forma. Tudo bem, ia curar, ia fazer milagres, mas tinha que ter a manifestação também do reino, na pessoa do rei. E isso eles tinham que ver na pessoa de Cristo. Mas imagina, João Batista proclama ao rei, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele está preso no cárcere. Cadê o reino? Cadê a glória de Israel que viria com o Messias? E até agora eu não estou vendo nada. Por quê? Porque a profecia foi mal interpretada. Como que era feita muitas vezes a profecia no Antigo Testamento, irmão? A profecia era algo que era feito tudo junto. Então, quando a gente lê a profecia no Antigo Testamento, parece que é uma coisa que vai acontecer tudo no mesmo tempo. Quando Jesus, lá em Lucas, dá um livro de Isaías para ele ler, ele lê o livro de Isaías até uma parte. Não é isso que acontece? Vamos lá, Isaías, para a gente ver o que o Senhor lê. 61, se eu não me engano. Isaías 61. Coloca o dedinho aqui em Isaías 61. E vamos lá em Lucas também, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Um dedinho lá em Isaías e outro aqui em Lucas. Capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Fala assim. 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, estão acompanhando? E apregoar o ano aceitável do Senhor. Certo? Então o Senhor falou até aqui. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Certo? Vamos lá em Isaías, capítulo 61. Que é essa profecia que o Senhor leu lá em Lucas, capítulo 4. Isaías, capítulo 61. Podemos ler? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. O Senhor leu até aqui, lá em Lucas.
Mas quem lê Isaías, a profecia não para aí. A profecia continua. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E continua. Mas o Senhor parou no ano aceitável. Ou seja, quem vê a profecia, quem está profetizando, vê a profecia lá na frente. E é como se fosse duas montanhas. Quem está longe, parece que vê uma montanha do lado da outra. A gente já viu duas montanhas de longe? Parece que está do lado da outra. Mas quando a gente vai chegando e vai vendo de perfil, a gente vê que tem um vale entre uma montanha e outra. Tem uma separação. Então, vendo a profecia de trás, olhando para frente, como os judeus olhavam, como muita gente olha, confunde, pensa que as duas coisas vão acontecer no mesmo instante. E esse foi o erro de muitos. Eu creio que também que João Batista cria que seria naquele momento que o Senhor implantaria o reino. E na verdade ele queria implantar o reino, mas o povo não aceitou, não creu. Então, voltando para Mateus, João Batista manda perguntar. Mateus capítulo 11. Senhor, é tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Então o que o Senhor fala para ele? O Senhor fala para ele somente uma parte da profecia que estava sendo cumprida. Que é o quê? Jesus, versículo 4 do capítulo 11. Respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Não é isso que estava pregado em Isaías, profetizado em Isaías? Mas só até a primeira parte. Porque o Senhor veio cumprir essa primeira parte, para na sua segunda vinda, ele cumprir o restante. No Antigo Testamento, irmãos, não está claro, aos olhos de quem lê com pressa, com rapidez, essa diferença da primeira vinda e da segunda vinda. Por isso que nós temos que ter cuidado com as profecias, irmãos. Nós temos que estudar as profecias com cuidado. E nós que estamos nesse tempo, somos responsáveis, para que não caiamos no mesmo erro que caiu aquele povo, que interpretava de forma equivocada a profecia. Porque o Senhor chamou a atenção deles. E olha só, tem mais profecia falando da segunda vinda do Senhor do que da primeira. Existe muito mais profecia falando da segunda vinda. Mas o que o Senhor fala para eles ali, Nádio? Em certa ocasião, o Senhor fala o seguinte: vocês sabem discernir se vai chover, se vai fazer sol, sabem discernir os tempos e as estações, mas não sabem discernir o tempo que vocês estão vivendo? O Senhor cobrou a eles que eles deveriam saber. E quanto mais nós, irmãos, que chegamos nos fins dos dias, e muito mais profecias apontam para a segunda vinda de Cristo. Amém. Então nós temos que nos deter com relação às profecias. Eu fico feliz. E vou até que externar a minha felicidade. Por quê? Porque o Nery me ligou ontem, esteve na casa ontem, né? Foi ontem, Nery? Foi anteontem? Anteontem. Eu te liguei. E ontem me ligou. Para quê? Para falar da palavra. Falar de coisas que ele estava vendo ali em Hebreus. Falando do reino futuro. Ou seja, está separando um tempo para se deter. Amém. E na mesma hora que eu estava falando com o Nery no telefone, quem me liga? Para falar da palavra. Malvino me liga. Para falar da profecia de Daniel. Pô, os irmãos estão buscando. Amém. Eles me ligaram, mas eu creio que os irmãos também que não ligaram também estão buscando, entendeu? Então que eu externo minha alegria, porque os irmãos estão se interessando pelas profecias, pela palavra. Porque para estudar a palavra, de que nós precisamos, irmão? Precisamos de fé, mais alguma coisa. O que nós precisamos? Dedicação. Ponto, chegou no ponto que eu queria. Tempo. Nós precisamos de tempo. Tempo para sentar
separar, nos dedicar para entendermos as profecias. E o tempo que o Senhor nos deu foi 24 horas. Eu estou entrando numa algo que eu não tinha separado aqui, mas deu 24 horas para a gente administrar a nossa vida, né? E às vezes o Nery conversa comigo sobre isso, né? Sobre a questão do tempo, separar tempo para o Senhor, que às vezes as demandas são outras, né? Mas nós temos que escolher. E como eu citei o Nery, citei o Malvino também, eu vou citar outra irmã também que entrou em contato comigo ontem também. Foi hoje de manhã. Estava na correria com as crianças lá, negócio de café da manhã, de aula, ali estava fora. Aí a irmã Kátia me mandou uma mensagem, né, com dúvidas sobre um vídeo que ela tinha visto no pastor. Eu tive que separar um tempo ali para poder mandar uma mensagem para a irmã para explicar. E ela falou, não vou poder ver tua resposta agora porque eu estou na correria com as crianças também. Então é tempo, irmão, tempo. Mas quem quer, acha tempo. Sim. Quem quer, acha. Mesmo na correria, mesmo com as responsabilidades, mesmo com as demandas que nós temos de trabalho, nós temos que encontrar tempo para estudar as profecias, irmão. Porque como o Senhor cobrou deles, vocês conseguem discernir tanta coisa do tempo, das estações, que vai chover, que não vai chover, e não conseguem discernir. Vocês creem que tem nas Escrituras a vida eterna e não querem vir a mim, porque as Escrituras testemunham de mim. Ou seja, devemos interpretar as profecias e as Escrituras de forma correta, irmãos. Por quê? Porque se não interpretamos de forma correta, podemos ser tropeço na vida dos irmãos. Capítulo 11 de Mateus. Versículo 6. O que o Senhor fala para os discípulos avisarem para João? Versículo 6 do capítulo 11. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tropeço, a palavra aqui no grego é escândalos. Trazer escândalos. Então o que o Senhor está querendo dizer aqui? João Batista era um grande homem, era o maior dos profetas. Mas mesmo João Batista estava trazendo tropeço. Estava trazendo escândalos. Por quê? O que é escândalo? O que é tropeço? É alguma coisa que nós fazemos que vai enfraquecer a fé do irmão. Isso é tropeço. Qualquer coisa que nós façamos que vai enfraquecer a fé do irmão é tropeço. Para ele. Hã? Para ele. Pro irmão. É tropeço pro irmão. E pra gente também. Porque o tropeço vai atingir tanto a mim quanto o irmão que está do meu lado. Então a dúvida de João Batista estava trazendo uma dificuldade para os discípulos, para esses que ele enviou. Dificuldade de fé. Porque ele era o Messias, Jesus era o Messias. Mas olha a pergunta de João Batista: será que ele é o Messias mesmo? Será que ele que nós temos que esperar ou é outro? Então o Senhor fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo, motivo de tropeço. E com relação ao tropeço, eu queria lá em Coríntios, irmãos. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui. Primeiro vamos lá, Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Porque nós temos que ter cuidado com os tropeços, com os escândalos. No caso, o tropeço de João Batista foi a dúvida, né? Foi a dúvida gerada por ele e manifestada aos discípulos, né? Então trouxe escândalo para o Ele com discípulo. dúvida, ele enfraqueceu a fé do Enfraquece, o tropeço é isso, é enfraquecer a fé do irmão. Isso. Com alguma coisa que nós façamos, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa que nós façamos. Que enfraqueça a fé é um tropeço, é um escândalo. Porque ele que encaminhou, batizou, teve dúvida. Imagina os outros, né? Ele chegou e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele falou que ia batizar, né? Que ele não era nem digno de tirar as sandálias, né? Então, Quer dizer, ele teve muita fé naquele momento. Sim. Mas depois... É claro que nós entendemos, e o senhor com certeza entendeu, a condição dele, né? Ele estava preso, estava no cárcere. Passando por muito Mas a dúvida foi gerada por quê? Por uma interpretação errada da profecia. Esse que é o cuidado que nós temos que ter.
Logo em seguida ele elogiou ele. Sim, vamos chegar lá no elogio. Mas estamos no tropeço ainda. Ainda estamos no tropeço. Mateus capítulo 18, versículo 6, fala assim. O Senhor falando, né? Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos tropeços ou dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mas essa palavra aqui é só para quem crê? Não, essa palavra aqui é para o mundo todo. Começou a falar mais do mundo, né? Essa palavra de escândalo é para o mundo todo. Também, né? Como que tá aí? Aqui tá, essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Sim. Não pode ser qualquer pessoa. Então, irmão, tropeço é algo perigoso. Aquilo que nós falamos que vai ferir o irmão, enfraquecer o irmão, ai. Ai de quem fizer tropeçar um desses meus pequeninos. Nós estamos na igreja, nós não estamos no mundo. Por isso que o Senhor fala, é inevitável que venha escândalos, porque no mundo vai ter escândalo. Não tem como no mundo não ter escândalo. Mas se no mundo isso é uma realidade, dentro da igreja isso não pode ser uma realidade. Mas muitas vezes é. Ai por meio de quem vem o escândalo, irmãos. No mundo vai haver escândalo. Então dentro da igreja nós temos que ter cuidado com a palavra que nós preferimos para o irmão. Às vezes nós magoamos o irmão por uma palavra grossa, grosseira, impensada que nós damos, um jeito de falar. E achamos que o irmão tem que aceitar. Não é isso? Ah, mas o irmão é muito fresco. O irmão não aceita nada. Se fosse o patrão dele lá no trabalho dele, ele não ia falar nada. Mas como é aqui, ele quer falar alguma coisa, né? Não é assim? Irmãos, o patrão dele é do mundo. O chefe do mundo. Lá vai haver escândalo. Lá você vai ser humilhado, porque você é um empregado, tem um patrão. Você vai ser exposto. Mas na igreja não pode ser assim, irmãos. Na igreja tem que ser diferente. Na igreja não pode haver tropeço. Eu não posso enfraquecer a fé do meu irmão. Com qualquer coisa que eu faça. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13. 1 Coríntios 8, 13. Alguém pode ler? Por isso, Se por isso... pode ir. Não, nem se por isso não. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Olha aí. Algo lícito, irmãos, né? É. Se a comida serve de escândalo para o meu irmão, qual que deve ser a nossa atitude? Ah, que irmão que se lasque para lá, pô. Eu vou comer mesmo. Qual o problema de eu comer? Não é pecado comer? Qual o problema de eu beber um vinho? Nada demais. Né? Jesus. Qual o problema de eu fazer isso ou aquilo? Se você está trazendo escândalo e tropeço para o irmão, Paulo fala, nunca mais comerei carne. É aí, ó. Eu tenho um tio que ele fala que se escandaliza se a gente tomar vinho. Nem um pouquinho, né? Meu tio se escandaliza se ele vê um crente tomando vinho. Não pode tomar vinho na frente dele. Então, se você sabe que vai escandalizar, Não faça. não faça. Mateus capítulo 18. Ai daqueles que por meio de quem vê os escândalos. Melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e jogar no abismo. A gente já leu lá em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. Se teu braço te faz pecar, joga ele fora. Se teu braço te faz tropeçar, é um tropeço para você. Se teu olho é um tropeço para você, arranca e joga fora. O Senhor é radical, irmãos. O Senhor é radical. Inclusive, para João Batista, ele falou, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de escândalo. Sabe o que eu estou pensando agora também? No nível de maturidade de cada um, né? Porque, por exemplo, às vezes o irmão não ganhou aquela coisa ainda, aquela realidade. Mesmo assim, esse ai é para ele? Se é pro mundo, Entendeu o que eu tô falando? ai do mundo, Dizer? para todos. Por exemplo, se eu lá no
começo da conversão, alguma coisa assim. Não tem conhecimento disso. O A é para todos. Às vezes a gente vai se convertendo cada dia. É verdade. Às vai vezes você ainda não entendendo ganhou mais. alguma coisa que eu ganhei. Ou o contrário. Aí eu não posso também me escandalizar também por qualquer coisa, né? Aí também Se vai causar escândalo, eu tenho que ter cuidado com você. Na reunião, a gente conversava lá, né? Na reunião sempre vai ter crianças espirituais. Sempre vai ter aqueles recém-convertidos, aqueles que não entendem. Então, os mais maduros têm que ter um certo cuidado com isso. Entendeu? Não é qualquer coisa que nós podemos ou aquele alimento mais sólido que pode escandalizar, a gente tem que ir com calma, com tempo, trazendo para os irmãos entenderem. Porque pode escandalizar, pode enfraquecer. Então a gente tem que ter esse cuidado nas reuniões, no nosso compartilhar. E é claro que o compartilhar e as reuniões servem para isso. Para trazer um entendimento e para trazer uma maturidade com algumas passagens que tem na palavra que são de difícil interpretação, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então é para todos. Principalmente para os maduros, né? Mas aqui o Senhor fala, bem-aventurado, versículo 6 do capítulo 11 de Mateus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Mas a partir daí, porque aqui o Senhor falou para os discípulos de João. Então vai lá e fala isso para ele, ó. Os cegos estão vendo, os coxos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados. Mas fala para ele, ó. Bem-aventurado quem não acha em mim motivo de escândalo. Aí o Senhor se volta para a multidão. Para a multidão, o Senhor não vai falar mal de João Batista para a multidão. Ele vai falar o quê? Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento? Alguém se arrisca? eu imagino um galho, uma planta. Deve ser cana de Isso é figura, mas quer dizer o quê? O que é um caniço agitado pelo vento? É uma pessoa que. É tipo que se leva a qualquer vento de doutrina. Isso, deixa se levar. Vocês vieram ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Ou seja, alguém que não tem princípios? Alguém que se deixa levar? Que tá, Se vende por suborno, entendeu? não tá na rocha, tá na areia, né? Sim. Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou seja, a aparência de alguém, né? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim. Ele não é um caniço agitado pelo vento. Ele não é alguém vestido de roupas finas. Mas é um profeta. Sim, vos digo. E muito mais que profeta. Mas até esse profeta teve dúvida, irmãos. Esse é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos, que sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançaste, entoamos lamentações, e não prateaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então aqui o Senhor dá testemunho de João, dizendo que ele não era um caniço agitado pelo vento, que ele não era alguém vestido de roupas finas, com uma aparência externa, mas era um profeta
e o profeta que tinha sido profetizado lá em Malaquias, que prepararia o caminho do Senhor e iria diante da sua face. E ele fala que não tem ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui tem muitos assuntos para tocar, né? Tem muita coisa para tocar aqui. Por quê? Porque lá na profecia de Malaquias fala que Elias seria enviado e iria preparar o caminho do Senhor, e ele também iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso aconteceu nessa época? João Batista conseguiu fazer isso? Conseguiu converter a nação de Israel para crer em Cristo? O Senhor, nem o Senhor não. A nação de Israel? Não, os que creram. Nem o Senhor. Nem o Senhor. A nação de Israel não creu em Cristo. Não os que creram, né? Então, irmãos, profecia. Nós temos que ter cuidado com a profecia. Porque João aqui, ele veio no mesmo espírito de Elias, como fala lá em Lucas. Vamos ver lá em Lucas, capítulo 1. Mas ele não era o Elias que viria. Qual capítulo? E é diferente, irmão. No Espírito. Qual capítulo? Lucas, capítulo 1, versículo 15. Vamos ler a partir do 15. Pois ele será grande diante do Senhor, falando de João Batista, né? Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre da materna. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Essa é a profecia de Malaquias. É o que estava profetizado sobre ele. E ele veio no espírito de Elias. Ele veio no poder de Elias para cumprir essa missão. Mas ele cumpriu essa missão? Essa aqui é a pergunta. Ele cumpriu essa missão? A nação creu? A nação foi convertida? Não foi, certo? Foi ou não foi? Não. Nós está na dúvida. Olha o tropeço. Não faço termômetro peça. Não. A nação não, pô. Tanto é que o Senhor foi para os gentios. E em Cristo não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem, mulher. Quem crê em Cristo, inclusive os judeus, que podem crer em Cristo, mas a nação de Israel, como nação, não crê em Cristo. Então, o Elias que foi profetizado ainda não veio. E ele tem que vir. Quando? Antes da segunda vinda de Cristo. O Elias ainda virá e converterá a nação de Israel para crer no Senhor. Mas João Batista aqui, por isso que o Senhor fala aqui em Mateus, quem tem ouvidos para ouvir, sempre quando aparece isso, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, eu estou falando um negócio aqui, mas aqueles que querem entender, vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque ele fala assim, ó, todos, versículo 13 de Mateus 11, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Aqui que o Senhor fala depois disso? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Existe um costume, irmãos, no povo judeu até hoje, que quando eles comemoram a Páscoa, eles vão lá, tem aquele cordeiro, eles estão ali comemorando a Páscoa, eles bebem 3 vezes uma taça de vinho, bebe uma vez, come, bebe outra vez, come e bebe outra vez. Na terceira vez que eles bebem uma taça de vinho, o que eles fazem? Eles mandam uma criança ir na porta, abrir a porta e ver se o profeta Elias tinha chegado. É um costume que eles têm. Porque eles sabem que o profeta Elias tem que vir antes do Messias chegar. Então, todo ano, toda Páscoa, tem uma criança dentro da casa que vai lá na porta, claro, como uma simbologia, né? Ver se o profeta Elias tinha chegado. O que eles querem dizer com isso? Eles estão esperando o profeta Elias. Até hoje eles estão esperando o profeta Elias. Por quê?
Porque Elias tem que vir. São aquelas testemunhas do Apocalipse que tem que vir para converter a nação de Israel para a chegada do Senhor, para a segunda vinda do Senhor. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. João foi um primeiro cumprimento dessa vinda do Elias, porque ele veio no mesmo espírito. Mas ele não cumpriu toda a profecia de Elias. Por isso que Elias ainda vai ter que vir. Os que estiverem aqui na terra, que passarem pela tribulação, eu peço licença para os irmãos, para poder discordar um pouquinho do que o irmão Eduardo Burke falou na reunião de terça-feira, né? Porque, é claro, não que ele esteja errado, mas é uma visão escatológica. Uma visão que toda a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação. Mas existem outras visões escatológicas. São lindas, De que falam que um povo selecionado será arrebatado antes do início da tribulação. E o restante da igreja passará pela tribulação. Aqueles que não forem considerados vencedores, aquela noiva que está ornamentada, que está purificada, que é santa, ela não vai participar dessas primícias do arrebatamento. É uma outra visão escatológica. Sem fechar a questão, eu estou falando isso, né? Sem ser dogmático. É isso e acabou. Mas é uma visão escatológica, é uma visão que eu creio. E até falo, eu cria da mesma maneira que o irmão Eduardo Burke pregou na terça-feira. Eu vi daquela maneira, que toda a igreja passaria pela tribulação. Mas claro, meditando sobre a palavra, escutando irmãos, lendo livros inspirados da palavra e feito por irmãos, a gente vê que existe versículos, existem passagens que apontam para um arrebatamento antes da tribulação e que não é de toda a igreja. Não é de toda a igreja, mas de uma parte da igreja. Então eu não quero estar aqui para ver Elias aparecer antes da vida do Senhor, irmãos. Eu quero ter sido arrebatado antes. Esses seriam aqueles que vão reinar, né? Em Cristo. Aqueles que vão reinar com o Senhor. É claro que esse é um assunto vasto que nós vamos tocar no Evangelho de Mateus mais para frente. Eu só estou aqui dando uma introdução para dizer o quê? Que João Batista não cumpriu tudo o que a profecia falava. Que ele deveria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como está lá em Malaquias. Se os irmãos querem ler, vamos lá em Malaquias, capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento. Se fosse, vai lá. Capítulo 4, versículo 5. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Antes que venha... Olha só. Olha só. Mas olha só, irmão, olha a profecia. Aqui está as duas vindas do Senhor. Está o grande e o terrível. Assim como está lá em Isaías. São duas montanhas. Mas no meio tem um vale. Que vale é esse, irmãos, que está entre as montanhas? Alguém se arrisca? Que vale é esse que está entre as montanhas, André? Fala para mim. Que vale é esse? Tem uma montanha, que é a primeira vinda do Senhor. Tem a segunda montanha, que é a segunda vinda, mas tem um vale. Que vale é esse? É a igreja. É o período da igreja. A igreja que é o reino em mistério. A igreja, irmãos, é o reino em mistério. Nós, irmãos, somos o reino em mistério. O mundo não vê o reino. O mundo vê a igreja. Mas está entre os montes no vale. Entre a primeira e entre a segunda vinda. É o período da graça. É a dispensação da graça. E aqui fala de quê? Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande, ou seja, a primeira vinda do Senhor, e o terrível, a segunda vinda do Senhor. Dia do Senhor. Elias veio no grande dia do Senhor? Veio João Batista, no espírito de Elias. Mas antes do terrível dia, Elias também vai ter que vir. Para quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa profecia é para os judeus, para a nação de Israel. Então os irmãos conseguiram pegar a ideia ou tá meio complicado? Não, estou entendendo, porque eles não acreditavam que o Elias veio e o Elias vai vir para eles. Porque nós aqui cremos que ele veio na figura do João Batista, Sim. que na verdade seria só o arauto para preparar o caminho para o Senhor vir. Aquele arauto, Então né? ele fez a parte dele ali, que era aquilo ali. Né? Mas não mais a vida do Elias próprio não veio. Sim, vai vir no final, então é por aí. Mas uma lição, Marco, que eu vejo aí, nisso aí que você está falando, vai muito mais longe da história, né? Se a gente for mostrar todo esse reino aí, o problema é a interpretação da palavra limitada. Sim. Eu pedi para minha esposa em casa. Certos irmãos que a gente ouve, certos pastores, a gente vê totalmente eles cortarem a verdade. E aí entra o que o irmão falou. Por isso que tem muitos irmãos adormecidos, que não crescem, porque eles não têm uma fonte que esclareça, que leve eles para a palavra. Entendeu? Isso aí, é sério. Você dá uma interpretação. Eu, por exemplo, eu vi essa palavra maravilhosa, porque também serve. Como palavra, ela serve. Converterá o coração dos pais aos filhos. Porque isso tem um aspecto que pode acontecer no dia de hoje. Porém, a profecia lá atrás não é o que ela pode acontecer hoje também. Está entendendo, Marcos? Estou entendendo. Não pode o coração dos pais converter ao filho? Pode, né? O menino Caleb pode repreender o Maico amanhã. Deus pode usar a criança e o Maico precisa levantar. Não é? Converte o coração do, vamos supor assim, dizendo, uma experiência, né? Mas ali a palavra está se referindo a Algo pleno. pleno, é aí. Pleno, entendeu? É isso que é o problema, por isso que tem muitos meninos, assim, irmãos que tu vê nas igrejas aí, pastores. A gente estava falando ontem lá com o Jorjão, né? Ontem. Irmão, aqui, olha, você tem que usar roupa azul quando for batizar. Vamos supor, estou dando uma ilustração assim. Entende? Briga por coisas, se dividem por coisas que não está na realidade nenhuma da palavra, sabe? Coisa absurda. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as profecias. Sim. Por isso. Para que não caímos no mesmo erro. Sim, porque quando você está falando lá atrás de buscar o Senhor de uma forma, lendo, orando, o que Paulo fala para Timóteo? O que Paulo fala para Timóteo? Persiste em ler. Para que tu se salves e aqueles que te ouvem. Olha só. Sim. Porque acontece, se a gente não ler, isso eu aprendi do irmão Daniel Queiroz, se nós não lermos as escrituras, nós vamos ficar nas cogitações da nossa mente. Isso aí. Isso aí. E as cogitações da mente, irmãos, é algo perigoso. Perigoso. Você ficar cogitando na sua mente algo, Limita. sem conhecer o que a escritura diz sobre aquela determinada coisa, Fica limitado. e não trazendo a nossa mente escravo da escritura, nós vamos permanecer nessa cogitação, vamos alimentar a nossa carne e vamos trazer tropeço Eu achei. para os irmãos. Não, mas eu acho isso. Mas eu penso assim. Mas Deus é tão bom, Ele não iria fazer isso. E isso, o que a escritura diz que Ele faz. Cogitações da mente. Por quê? Porque não se detém em estudar as profecias e a palavra do Senhor. Por isso que está escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. Perece sim. porque falta E às vezes a conhecimento. pessoa só escuta o que o pastor fala e recebe aquela palavra e não busca. A interpreta errado. Tem que ser bereando, né? Porque não é fácil, é só no espírito mesmo. Tem assunto que é muito difícil de entender. Mas só volto assim. para o princípio. Nós precisamos de tempo. Se nós investirmos o nosso tempo em qualquer outra coisa, como principal, como prioridade, nós não vamos ter tempo para fazer o que tem que fazer com relação à palavra. Então a gente tem que saber administrar o nosso tempo. Tem criança? Tem. Tem trabalho? Tem. Tem um monte de coisa? Tem. Mas tem que ter o tempo para a palavra. Eu não posso chegar no final do dia cansado, morto. Agora eu vou ler. Vai dormir. Começa a fazer, pô, acabou. Daí não tem como. Tem que ser, a gente tem que arrumar tempo. Uma renúncia, né? Nós temos que buscar, por quê? Porque se nós amamos o Senhor, temos fome e sede, e queremos participar desse primeiro arrebatamento para não passar pela tribulação, nós temos que buscar, não tem como, não tem outro jeito, não tem outra maneira. A maneira é essa.
Vamos caminhar para o final, irmãos? Porque eu vou tocar em outro ponto aqui, porque ele fala o seguinte no versículo 11. De Mateus capítulo 11. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso quer dizer? Aí me complica. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Olha que situação. Mas dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Mesmo com dúvida, né? E aí? Mesmo com dúvida. Isso é sublime, hein? Isso aqui é tremendo. Vamos ver esclarecimento agora. O que acontece? Essa foi uma dúvida. Eu estou no grupo lá de Florianópolis, dos irmãos. O irmão colocou justamente essa pergunta no ano de 2021. Ele está em 2021, foi ano passado, né? O irmão colocou isso. Mas como é que é? Que negócio de João Batista é o maior dos profetas, de nascido de mulher não tem maior, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aí eu lembro que eu respondi para ele. Aí eu peguei essa cola do ano passado e vou trazer para os irmãos a explicação que eu dei para ele, né? Mas o que o senhor quer dizer aqui? Não sei se os irmãos já ouviram falar de dispensações. Existem 7 dispensações. Dispensação é um período do tempo em que o Senhor trabalha com o homem de certa maneira. Sim. Então, antes da queda, havia uma dispensação, que se chama dispensação da inocência. Porque não havia pecado, não havia caído. Então, ali o Senhor trabalhava com eles ali de uma determinada maneira. E é chamado de dispensação ou período ou era da inocência. Essa foi a primeira dispensação. Depois que o homem cai, é a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. O homem já está consciente de pecado, então o Senhor trata com eles de uma outra forma. É um outro agir do Senhor. Logo depois vem uma terceira dispensação, que é a dispensação do governo. Porque ali depois da queda não havia governo. Não havia nenhuma nação governando. Eram os homens ali, crescendo, se multiplicando, com aquela consciência de pecado. Mas depois do dilúvio, já começa uma terceira dispensação, que é a dispensação do governo, onde começa a aparecer ali Babel, Nimrod. Então o governo é entregue aos homens, eles dominam. Logo depois da terceira dispensação vem a dispensação da promessa, ou a dispensação do peregrino, que é no chamado de Abraão, onde ele vai peregrinar pela terra. É a dispensação da promessa. Logo depois vem a primeira, segunda, não deixa eu perder a conta não. Quinta, né? Dispensação, que é a dispensação da lei. Que é quando a nação de Israel é tirada do Egito, recebe a lei e começa a crescer como nação. É a dispensação da lei. Eles seguem a lei de Deus. Então, Deus começou a tratar com o homem, humanidade em geral, viu que não tinha condições, tanto é que enviou o dilúvio, não tem condição de tratar com o homem, porque o homem é só pecado, então eu vou fazer o quê? Eu vou separar um, aí chama Abraão, para que dele, através de uma nação, eu consiga falar com toda a humanidade. Então é a dispensação da lei, onde o Senhor fala com a nação de Israel, mas querendo falar para toda a humanidade. Logo depois vem a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, com a vida de Cristo, com a sua morte e ressurreição. É a sexta dispensação, a sexta era, a era da igreja, onde Israel foi colocado de lado, porque rejeitou o Messias. Então o Senhor começa a trabalhar agora com quem? Com a igreja. Então, para a gente ver que é difícil trabalhar com o homem, né? O Senhor quer trabalhar com todo mundo, mas não dá. Aí, vou trabalhar aqui com uma nação. Também não deu. Aí vem, não, então vou para mais com a igreja, vou separar alguns de todas as nações. Mas também é difícil trabalhar com a igreja. Então, a sexta dispensação. A sexta dispensação, que é a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja, né? E vem a sétima dispensação, que é a dispensação do milênio. Que é como a segunda vinda do Senhor. Que é a última dispensação. Que é a última dispensação, que o Senhor vai trabalhar com o homem, e depois é novo céu e nova terra. Aí é a eternidade futura, né? Por que eu estou falando isso? De dispensações. Porque João Batista foi o último da dispensação da lei. Ele foi o último dos profetas que veio naquela dispensação. Dispensação da lei e dispensação de Israel. A era de Israel. E desses, João Batista teve o privilégio de preparar o caminho do Senhor.
Então por isso que ele foi o maior dos profetas. Maior do que ele não teve. Mas o que acontece? Na era da lei, na dispensação da lei, o Espírito não habitava dentro do homem como habitação ainda. Já quando começa a dispensação da graça, João Batista é o último da lei, mas ele não entra na dispensação da graça. E o menor, os pequenininhos na era da graça, já tem o Espírito habitando neles. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque são dispensações diferentes. Entendeu? Agora já é o Espírito habitando. É algo precioso, é algo tremendo. Entendeu? É algo mais do que tinha na dispensação da lei. Mas, com relação aos nascidos de mulher, até aquele momento, o João Batista era maior. Olha, imagina o privilégio, preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Salvador do mundo. Batizar o Senhor. Batizar o Senhor. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Já é uma outra dispensação que se inicia. O Espírito habitando dentro do homem. Então, essa é a interpretação do que o Senhor está falando aqui. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque agora é o Pai e o Filho habitando no homem. É por causa do Espírito, né? É por causa do Espírito habitando no homem. Como habitação. Amém. Na dispensação da lei, o Espírito vinha e tomava o profeta e falava e ia embora. Não habitava, né? Mas agora aqui não. Agora já é uma habitação. É a igreja. Nós fomos lavados e remidos. E João Batista morreu antes, né? Porque ele perdeu a cabeça. Porque ele veio do mesmo espírito de Elias. E que... Agora... O tempo é curto. O tempo é Um pouquinho curto. difícil. No final eu quero acelerar por causa do tempo, mas eu tenho que manter minha calma. Porque Eu não consigo entender. Por isso que é bom deixar ele seguir sem cortar para É, poder. sem interromper. Para o irmão seguir. É porque senão eu não vou. Pode rapidinho. Ou na hora do combinado. Tem um combinado, é Isso melhor. aí. Mas pô, vou deixar você falar. Agora eu vou autorizar. Vai abrir uma janela aí, vai abrir uma janela? Não, então, esse menor, vamos supor, seria o irmão, vamos lá, o irmão Nélio. Hoje, Imagina o menor no reino dos céus. Tipo, quem acabou de se converter? Quem acabou de se converter, quem ainda não tem uma caminhada madura com o Senhor, é a criancinha. Isso aqui é conquistar o reino. Criancinha. Menino. Menor tem muitos, irmão, tem muitos. Tem. O Senhor citou, imagina o menor. O menor no reino dos céus pode ser qualquer um. É maior do que João Batista. Pode ser qualquer um. é maior que João Batista. É maior do que João Batista. Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito habitando, entendeu? É. É uma outra dispensação. É uma outra era, entendeu? É a era do reino dos céus, agora em mistério na igreja. Isso aí. Eu queria que os irmãos gravassem isso. A igreja é o reino em mistério. O reino está entre nós, irmãos. Eu achei. Nós estamos participando do reino dos céus. Amém. Em mistério. Amém. Nós temos que ter isso em mente. Ah, agora eu faço parte da igreja, fui salvo e agora eu vou fazer o quê? Muitos vivem na igreja assim, né? Não tem entendimento do que é a igreja, de como tem que viver. Ah, agora eu fui salvo, agora eu vou pro culto domingo, vou pro culto quarta, vou lá, participo da equipe de louvor, vou lá, participo da gincana, de não sei o quê, do bazar que tem na igreja, levo comida pro sopão de noite pro mendigo. Quando eu me aposentar, eu me dedico mais. E vive uma vida sem saber da realeza que foi colocada e do sacerdócio que foi colocado sobre a igreja. E o reino em mistério, ele está em mistério nessa era, mas ele vai ser manifestado na próxima era. Amém. Eu vou falar mais para frente, eu vou falar agora disso não. Então, eu posso pensar que essa dispensação seria antes da vinda de Jesus, foi João Batista. Então, depois da vinda de Jesus, seria essa parte que você está falando? Essa sexta dispensação. Essa sexta dispensação. Depois da morte de Cristo, ressurreição e o envio do Espírito. Aí começa a igreja. A edificação da igreja. está escrito aqui, né? Porque os profetas, né? E a lei profetizaram até João. Até João. Até João. Isso aí. E até aí. Amém. Pode seguir, mãe. Cadê? Versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, aquilo que nós temos falado, né? O reino, irmãos, é por esforço. Não é por graça. Por graça nós somos salvos. Mas nós temos que tomar posse de um reino.
E eu vou agradecer ao Nélio pela ajuda que ele me deu ontem, porque ele levou lá em Hebreus. Vamos lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Maravilha. Porque fala de um esforço. Né? O que fala Hebreus, capítulo 4, versículo 11? Como é que começa o versículo? Esforcemos-nos. Ó, e aqui já está na era da graça, tá, irmãos? Alguém poderia falar, mas Jesus aqui ainda estava na era da lei, ainda estava na dispensação da lei, porque Jesus não tinha morto, não tinha sido morto aqui. Aqui está fácil. Hebreus 4:11. Hebreus 4:11, a versão da Vamos falar, procuremos. Errado, Na minha assim, também tá portanto, diferente. façamos tudo. Façamos tudo. Tá bom também. Façamos tudo. Então, aqui fala, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Agora o Nélio pode falar, que descanso é esse, Nélio? Que descanso é esse, Nélio? É quando hoje eu tornei isso de novo. Amém? Que descanso é esse, irmãos? Vamos lembrar da criação. Quando que o Senhor descansou? Sétimo dia. No sétimo dia. Quando que vai ser o nosso descanso? Na sétima dispensação, que é o sétimo dia da nova criação. Irmãos, o sétimo dia da nova criação é o milênio, que é o período de descanso. Que é a sétima dispensação. E nós temos que nos esforçar para entrar naquele descanso. Amém. Porque hoje o nosso descanso já é Cristo, amém? É no milênio. Amém. Hoje o nosso descanso é Cristo, irmãos. Hoje o nosso descanso é Cristo. Nós já estamos no descanso. Ele é o nosso sábado. É. Isso aí. Mas Hebreus fala, irmãos, para os irmãos da igreja, se esforçar para entrar no descanso. Então, nós já estamos no descanso, mas temos que nos esforçar para entrar no descanso, que é o sétimo dia da nova criação, que é a dispensação do milênio, onde o Senhor vai reinar sobre essa terra com os pés no Monte Sião, lá em Jerusalém. Amém. E a igreja vai estar onde? A igreja, eu digo os vencedores, aqueles que vão reinar com Cristo. Vão estar aonde, irmãos? Israel vai estar reinando aqui na terra. Porque o governo da terra foi confiado aos judeus. Aqui na terra é Israel que vai estar reinando, irmãos. E a igreja vai estar onde? Entre os dois montes. Não, essa aí é a sexta dispensação, é a era presente. Boa, gostei dessa. No milênio, os vencedores vão estar onde? Reinando, não é Cristo. Vão estar reinando, amém. Mas reinando aonde? Acho que é nas nações, né? Não, nas nações vai estar a nação de Israel, os judeus. A gente vai estar num lugar muito bom. Tá ruim pra mim. Amém, vai estar num lugar muito bom, mas aonde? Não, eu não sei. Tá ruim pra mim. Você é científico, eu tô na primária ainda. Ó, vou dar uma dica, né? Reino dos céus. Do céu. Quem é que governa hoje nos céus, irmãos? Nos céus que eu digo, nas regiões celestiais. Quem é que governa hoje? Não, a igreja. Regiões celestiais em Cristo Jesus e os satanás. Não, tô falando hoje. Quem governa hoje nas regiões celestiais? Potestade. Deus. Principados e potestades? Principados e potestades, não As é? regiões celestiais da maldade. A nossa luta É, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. da maldade. As regiões celestiais são governadas por principados e potestades, irmãos. Abaixo- Hoje. Mas Abaixo do céu dos céus. E acima é a igreja que está sentada, que Deus já colocou, né? Que Efésios fala. É, a igreja está sentada. Nas regiões celestiais. Mas isso em por Cristo fé. Jesus, por fé. Por fé, ainda. Enquanto, né? Hoje. Essas regiões celestiais, que hoje são governadas por principados e potestades malignas, é a igreja que vai tomar esse lugar. É a partir dali que os vencedores vão governar a terra. Porque não pensemos hoje que o governo da terra é governado por presidente e por reis, irmãos. Não é. Potestades. Quem governa são potestades nas regiões celestiais. Eles é que de lá dão comando, e os reis da terra, por influência, eles são energizados por esses principados para fazer o que eles fazem. Entendeu? Eles ficam abaixo de onde está Deus para poder atrapalhar. É, você leu Daniel, né? Eu li. Leu Daniel, que lá tem uma história que fala sobre isso. Quando Daniel ora 21 dias, o anjo vem trazer a resposta da oração, o que acontece? É impedido. É impedido aonde? Aonde que ele é impedido? Nas regiões celestiais. Pelo príncipe da terra. E tem mais. Ele sozinho não conseguiu vencer. Não, tem que vir Miguel. Tem que vir Miguel, que é o chefe dos anjos. Então né? existe um governo, mas nós, como a Lucimar falou, Acima desses demônios.
E para o Senhor, nós já fomos colocados nas 7 regiões celestiais. Já estamos lá. Eu tô lá. Já estamos lá. Porque para o Senhor não existe passado, presente e futuro. Para o Senhor tudo está patente, está aqui. Ó. Por isso que ele fala, o Cordeiro de Deus que foi entregue quando? Antes da fundação do mundo. Olha lá, para o Senhor ele foi entregue antes. Mas quando que ele morreu? Há 2000 anos atrás. É. Por quê? Porque para o Senhor está tudo feito. Está tudo presente, está tudo patente. Então para ele, a igreja, nós já estamos nas regiões celestiais. É verdade. Mas Hebreus fala o quê? Esforcemos para entrar naquele descanso. Então nós já estamos, mas ainda não estamos. Amém? Amém. Temos que nos esforçar. Fala, Senhor. Não, depois ela dominar, esqueci. Deixa aí. Mas não esquece não. Vai anotando aí, anota aí. Não esquece não. Irmãos, eu desejaria que nós passássemos a madrugada aqui. Só tocando na palavra, entendeu? Fica os aposentados e nós vamos embora que a gente vai trabalhar. Tocando na palavra. A gente pode marcar um sábado e ficar até o domingo. Vamos fazer uma vigília Só um vai dia, ser a gente vocês marca. dois Né? ensinando. Mas tem que ser algo preparado, Eu nunca né? participei de vigília. Rapaz, já participei, é benção. É benção, é benção. Mano, muito. Olha, ó. Aí, um caderninho pra anotar. Bom que ninguém caiu da janela, não, mas participei de várias vigílias até altas horas da noite. Ninguém caiu da janela. Ninguém dormia, não. Só não fica hoje, até mais tarde, fica lendo tempo pela manhã. Tem que levar ele pra escola de manhã, você tem que acordar cedo. Falta prova, faz segunda chamada. Hein? Ó, Vamos até a meia-noite. prioridade é o Senhor. Vamos até meia-noite hoje, dá pra até meia-noite? Dá. Hoje eu não tô nem com sono, tá? Pra mim tá. E eu já entrei em coisa que eu nem ia Tirei um falar. cochilinho de tarde. Irmão, vamos avançar mais um pouquinho? Amém. E se o quereis reconhecer, versículo 14, Mateus 11, Alguém já abriu a boca ali. ele mesmo é Elias, que estava para vir. 14. Ó, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. E o 15, como é que fala? Mateus 11, Quem 15. tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó, então Jesus falou o que aqui? Olha assim, João era o Elias que estava para vir, certo? 14. Certo. Mas o 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos ler João capítulo 1, versículo 21. Vamos ouvir. João capítulo 1, 21. João 1, 21. João 1, 21. Isso, em João, esse contexto do capítulo 1, versículo 21, é João Batista que está falando, tá? Aqui, ó. Tem algum título aí no início do versículo 19? Testemunho de João. Aqui está João Batista, repete o seu testemunho. Então aqui é João Batista falando. O que ele fala no versículo 21? Pode ler? Pode ler. Então lhe perguntaram. Para João Batista. Perguntaram para João Batista, né? És Perguntaram tu o quê? Elias? Quem és, pois? És tu Elias? Ele fala o quê? Não Não sou. sou. Eu não sou. Então ele fala que não é Elias. Mas Jesus falou que ele era Elias. Né? Acabamos de ler lá em Mateus. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mas vem João Batista aqui em João, pergunta: você é Elias? Não, eu não sou Elias, não. E aí, como é que fica? É Elias ou não é Elias? Quem tem ouvidos, ouça. É aquilo que nós já explicamos. Elias veio, João veio no espírito de Elias, no poder de Elias, e cumpriu parte da profecia. Isso seria a unção? Na unção de Elias. Unção de Elias. Porque como que Elias veio? Acusando Acabe e Jezabel do seu adultério. Idolatria. João Batista fez a mesma coisa. Com Herodes e com Herodias, certo? Você não é lícito, você possui a mulher do irmão. Ele veio no mesmo espírito, a gente vê que é a mesma coisa, né? São vidas paralelas Eliseu também recebeu a unção também, né? de Elias. Sim. Ele também diz que não é profeta. Irmão, isso é chamado vidas paralelas. É algo que quem vê a história vê que acontece muito. Às vezes vem um personagem da história, faz determinadas coisas e séculos depois, anos depois, vem outro personagem da história e faz as mesmas coisas. Vidas paralelas. Isso existe. As coisas se repetem. As coisas se repetem, não há nada novo debaixo do sol. Né? O que é, já foi. O que vai ser, também já foi.
Quem renova todas as coisas é o Senhor. Ele renova todas as coisas. Herodes, quando viu falar de Jesus, dos milagres de Jesus, lembra o que ele falou? É Elias. É João Batista, melhor dizendo, né? Que ressuscitou. Tem muita coisa nesse chamar atenção. Tem muita coisa. Isso é rico demais. Poxa, eu vou ter que finalizar. Aí o senhor fala o seguinte. Mas, rapaz, é bom que quarta-feira que vem ninguém aqui vai faltar. Quem tá aqui vai vir quarta-feira. Todo mundo quer saber. Tá todo mundo aí, pronto. Em vez de chegar 7, 8, 6 horas já tem gente aqui já. Rapaz, olha, Não, mas uma podia pessoa marcar pode não cedo. gostar disso, mas de aprender de Deus, né? Podia marcar Uma mais coisa cedo, tão né? boa, né? É só trabalho. Oi? É um prazer. Trabalho. Você aprender Ah, coisas que não sabia. Né? E coisas importantes, né? Então o senhor fala no versículo 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos e lamentações e não pranteastes. Qual a explicação disso? Porque veio João Batista de uma maneira e eles não aceitaram, tem demônio. Veio Jesus de outra maneira, comendo, bebendo, sentando com os pecadores. Ele fala beberrão e gritão. Ou seja, tocaram flauta para dançar, algo alegre, não dançaram. Tocaram lamentações para prantear, também não prantearam. Não aceitaram nem João Batista e nem o Senhor. Lembra daquela profecia que diz dos lavradores maus? Sim. O Senhor enviou vários servos. E Depois mataram o filho, um, né? mataram o outro. Aí o Senhor pensou, vou enviar meu próprio filho. Vamos respeitar. Eles vão respeitar. Aí quando o filho chegou, esse aí é o herdeiro. Vão matar e vão ficar com a herança. Não aceitaram nenhum nem outro, irmãos. Para ver a impiedade dessa nação. Da nação de Israel. O Senhor fez tudo, irmãos, fez tudo. Enviou João Batista de uma maneira, lá no deserto, comendo gafanhoto, não silvestre, não se vestia com vestes reais, entendeu? Só vivia no deserto. Viveu no deserto, veio no espírito de Elias, porque eles esperavam Elias. Eles até confundiram ele com o próprio Elias. Mas o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Eu não vou nem entrar no detalhe que alguns irmãos falam que ele perdeu a cabeça porque não seguiu o Senhor, porque eu não concordo com isso. Entendeu? Tem alguns irmãos que falam, João Batista perdeu a cabeça porque não seguiu o Senhor. Eu ouvi isso também. Entendeu? Não existe. Não ouvi isso, não. O Senhor dá testemunho dele aqui. Os irmãos viram o testemunho que o Senhor dá aqui. Não tem essa questão de perder a cabeça porque não seguiu o Senhor. Não. O próprio João Batista falou que eu diminua e que ele cresça. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Então, só toquei só para lembrar, porque muitos irmãos falam isso, né? Ele perdeu a cabeça porque não seguiu o Senhor. Ele tinha discípulos. Não era para ele ter discípulo, era para ter enviado tudo para o Senhor. Mas muitos discípulos de João Batista foram seguir o Senhor. É igual o Ló. Ló também o pessoal costuma meter o pau em Ló. Sim. Ló errou em certas coisas. Mas está escrito que o justo Ló, O justo lá. ele errou em algumas coisas. Ele decidiu coisas, Sim. tomou decisões, entendeu? Levou ele a uma situação só misericórdia, né? Tirou ele de lá. Mas não é motivo para ninguém estar pregando, mostrando. Sim. Então, a sabedoria, versículo 19 para terminar. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. A palavra obra aqui não foi muito bem traduzida, porque a palavra obra aqui é teknon. E teknon significa o quê? Filho. Um filho pequeno. Filho. É filho, né? Aqui está obra. Inclusive eu já te catuquei sobre essa passagem. Eu não lembro. Lembra? Lá atrás. Deve ter um tempo. Mas a sabedoria é justificada nos filhos. Aí chegou o dia. Entendeu? Chegou o dia. Tem uma grandeza. Aqui está a sabedoria justificada por suas obras. Alimentação aos filhos. Qual é o contexto disso aqui, irmãos? João Batista duvidou. E o Senhor finaliza aqui. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. É a mesma coisa que está lá em Lucas. Por seus filhos. Ou seja, nós não podemos ficar nas nossas cogitações da mente. João Batista estava nas suas cogitações. Será que é ele? Poxa, eu estou aqui. O reino não foi instaurado. Estava cogitando. Ou seja, estava gerando dúvida na mente dele e estava com algumas premissas de pensamento que levaram ele a perguntar, é o Senhor mesmo ou não é? Mas o Senhor finaliza falando o seguinte, a sabedoria
é justificada por seus filhos. E o filho aqui é teknon, não é ruiós. Teknon é um filho criança. É um filho mais ou menos da idade de 3 a 5 anos. Um pouquinho menor que a Evinha, né? A Evinha tem 7, tem 6. Mais ou menos isso aí. Não é uma criança que nem o Caleb, que já é mais crescido. É uma criança entre 3 e 5 anos. O que faz uma criança de 3 e 5 anos? O que faz? Só brinca. Não brinca, não tem discernimento. Ah, Tem uns que até mamam, né? Ainda tá mamando. mas eu quero tocar em outro ponto. Um ponto positivo, né? Ponto Uma positivo. criança de Tem 3 a 5 confia. anos confia no pai. Dois pais. Não duvida, irmãos. Não Tudo que você falar, ela Se confia. falar, se joga, vem aqui, a criança vai. Vai. Sem João medo. Batista estava Tendo duvidando. confiança, vai vir. Mas a sabedoria é justificada pelos filhos. Teknon. Ele deveria confiar. Se ele confiasse, ele seria sábio. Porque a sabedoria... Quem é a nossa sabedoria, irmãos? Quem foi feito sabedoria para nós? 1 Coríntios, Sabedoria e justiça também. capítulo 1, versículo 30. Porque ele, da parte de Deus, Deus. para nós, foi feito sabedoria. Ele é sabedoria. Ele é sabedoria. Então os filhos, teknon, de 3 a 5 anos, se vocês não se tornarem como essas criancinhas aqui, não poderão herdar o ele, irmão. Não pode. Temos que confiar. Porque aí, essa palavra aqui, ó, que está aqui, mas a sabedoria é justificada, é a mesma coisa que comprovada. A sabedoria é comprovada por seus filhos teknon. A gente vê na experiência, o Senhor está trazendo a experiência cotidiana. Irmão. Você sabe que um filho confia no pai. E é assim que você tem que ser. Você vai ser sábio se você confiar no seu pai como uma criança confia no pai. João Batista deveria confiar e não duvidar. Então, quando ele duvida, ele coloca em xeque a sabedoria de Deus, achando que a sabedoria é maior do que a sabedoria de Deus. E nós temos que ser como teknon, crianças de 3 a 5 anos que confiam no pai. Amém, irmãos? Vou parar por aqui.